Olá, mais um Sala de Estar no ar e o nosso assunto em pauta de hoje é a idade do lobo. Você já ouviu falar nesta expressão? A gente pode traduzi-la como a crise da meia-idade masculina. O que acontece no universo masculino que faz com que muitas vezes os homens abandonem a sua estabilidade profissional, coloquem fim a relacionamentos de anos e até muitas vezes tenham atitudes de adolescentes. Angústia, insegurança, autoafirmação norteiam essa crise? É o que nós vamos saber conversando com a psicanalista Carla Binsfeld em instantes aqui na Unicruz TV. Já imaginou morar num lugar onde as pessoas passam férias? Um lugar onde o sol brilha o ano inteiro. E que tenha tudo o que você precisa para relaxar. Já imaginou morar num lugar onde existam praias incríveis, ao lado de montanhas deslumbrantes? Um lugar onde você tenha contato com a natureza, mas também com a energia das cidades. Um lugar em que você possa conhecer um sabor por dia e fazer novos amigos onde quer que você vá. Você é uma pessoa de sorte. Você já mora nesse lugar. Viaje por todo o Brasil. Você vive em um país perfeito para viajar. A convidada do Sala de Estar de hoje é a psicanalista Carla Binsfeld. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa, Carla. Muito obrigada, Luciane, por essa oportunidade novamente e com um tema bastante instigante, né? Sim, falar sobre os cinquentões. Sobre os cinquentões que estão dentro dos nossos consultórios, alguns, né? Que conseguem lidar melhor com isso e outros estão por aí, né? Buscando alguma referência. O homem se organiza na sua potência genital, né? Pênis ereto, virilidade. Ele tem, e principalmente o homem mais centrado em si mesmo, paranoico, né? Ele coloca tudo nessa potência. O que ocorre, né? Que é um equívoco. Na verdade, essa é a diferença entre o que é o genital e o que é a interpretação disso, que é diferente do falo. O falo é o arquétipo, né, em que vai dar palavra a essa virilidade. Então, o que nós mulheres entramos aí? Se a mulher não diz para o filho, esse é teu pai, ele não é. Ele é biologicamente, enquanto função ele não é. Não cria identidade. Não cria identidade. Se a mulher, na relação sexual, né, não diz como é grande, né, como é forte, como você é lindo, como você é potente, ele não existe, ele vai se sentir menos. E o que ocorre no mundo contemporâneo? Hoje o homem, ele é bonito aos 50 anos. Né? Hoje o homem, ele vai repensar se é aquela mulher mesmo. Então, na realidade, esse homem que entra em crise, ele precisa sempre, digamos, entre aspas, estar sendo acarinhado e elogiado. Porque se falta o elogio, ele se sente meio que em decadência. Ele está. O Contaro Caligares fala muito da crise do macho, né? Que é justamente essa falta de potência. Nós tomamos conta de tudo, na verdade, né? Antes o cara comprava um carro e ele saía. Hoje nós temos esse carro melhor que o deles. Sim. Né? Hoje ele busca uma mulher que cultua o corpo. Né? Então, ou se não cultuar, ele vai e faz essa referência porque ali ele tem uma certa potência em dizer, né? A mulher é esposa, é dona de casa, é boa profissional, ela vai da estética. Então, a única coisa que tem, a gente vê assim no trabalho da clínica com os casais, é justamente ele dizer assim, você está mais gorda. Porque é onde ele se sente potente. É justamente nessa tensão da sexualidade é que ele consegue dizer alguma coisa para nós. E o que está acontecendo cada dia mais? Porque a mulher não está diferente. A mulher também está em crise. Porque ela se encheu de coisa.
né? Essa evolução do universo feminino, principalmente no que se refere ao lado profissional, onde dá um aporte financeiro para essa mulher não depender do homem, contribui para essa crise masculina? Muito, muito, porque antes a mulher dependia, né? Na década de 30 nós nem existimos na civilização. Hoje a gente está ocupando o lugar deles. Sim. Né? Então, existiu sempre uma certa rixa, e isso está caindo hoje. Porque também não é só desse modelo contemporâneo de que tu tem que ser perfeito, de que o homem tem que usar a pílula azulzinha, né? Porque isso também a gente tem que saber o que é bom disso tudo, né? Como ter uma qualidade de vida numa relação, como se bastar, né? Tanto o homem quanto a mulher, para fazer uma troca, né? De afeto, né? E é interessante porque o que é o mundo contemporâneo? Ele quer a mulher perfeita, ele quer o homem perfeito, né? E a interpretação do mundo masculino é essa virilidade. Né? E o que é? Quando o homem entra em crise, é justamente quando ele busca assim, muito bem, eu vou viver mais 50 anos, eu posso ter outra profissão. Aquela mulher que ele casou... Não é mais a mesma. Não é mais a mesma. E geralmente, nessa geração, eu espero que nas próximas não, né? Essa mulher que ele casou foi para agradar os pais. A profissão que ele escolheu foi para dar resposta a esse laço social. E aos 50 anos, tu tá livre disso. Tu não tá nem aí, tu já tá um profissional estabilizado. Sim. Tu não precisa responder mais a nada. Quando você entende isso, e busca, como diria o Foucault, né, a sua liberdade, que a sua liberdade é você resgatar o que você tem prazer na sua intimidade, né, e não desenhando e retratando, né, a esse outro que é perverso, né, esse outro do laço social, né, que o tempo todo te convoca, né, a falar, a dizer, tá, e aí? Tu vai sair com a bonita? Tu vai ficar com essa mulher velha, né? Então e é a mais mulher ou menos velha... alguma coisa assim, deixa eu ver se eu te entendi. Eu já cumpri várias etapas na minha vida, dei satisfação para pai, dei satisfação para mãe, fiz o meu papel de bom filho a vida inteira e agora eu vou me permitir enlouquecer na vida e ser feliz da maneira que eu acho que deva ser. Perfeito. Aí é uma coisa. Mas, muitas vezes, esse homem de 50 anos tem uma família constituída, filhos, responsabilidades, e aí ele quebra com tudo isso de uma hora para outra. Como é que fica essa família e esses filhos, né? Como é que fica a cabeça desse homem, porque também passa por um sofrimento. Né? Então, é um conflito difícil de lidar. Em contrapartida, ele resolve enlouquecer e a gente sabe que normalmente os homens, né, nessa crise, quando eles enlouquecem, eles procuram se cercar de mulheres bem mais jovens, né, para se autoafirmar. Então, e como lidar nesse conflito todo? Então, porque nós mulheres, né, nós somos fálicas, né? Nós não temos o pênis, mas nós somos completamente fálicas. Sim. Ou seja, a gente disputa essa potência. Então, por que as jovens? Porque as jovens estão dizendo assim, ai, como você é lindo, né? Admiram profissionalmente o que nós perdemos. Então, a gente tem que fazer... A grande sacada do homem e da mulher é poder... entender qual é a minha responsabilidade nessa crise. Muito bom, que bom que a gente tem uma independência feminina, que bom que a gente lidere na nossa profissão, que bom que a gente faça 300 cursos, né? Que bom que a gente seja famosa, mas quando chega em casa, seja uma mulher, né? Para esse homem. Eu sempre brinco com os casais no meu consultório, que eu digo assim, né? Digo muito isso para a mulher e para o homem, né? Homem, né? Se você quer ter uma mulher feliz, faça muito amor com ela durante o dia, né? Porque mulher é palavra.
Sim. Né? E não é qualquer palavra, Sim. né? Não dá para deixar nunca dúbio para nós. Claro. Né? Ninguém sabe nos explicar, porque nós temos as TPMs, nós temos, né? Enfim, todas as nossas rotinas, né? Que são diferentes. O homem é pragmático. Sim, ele é muito racional, né? O homem é aquilo ali, né? Se você vê o guarda-roupa do homem e o guarda-roupa da mulher, você vai ver bem a distinção. Isso é o lindo, isso é o bonito. Sim. Isso é o legal de poder construir uma relação. Então, o homem ele tem que fazer amor, né, durante o dia com a mulher, que é justamente elogiando também. Claro. Né? É durante o dia. E quando chega a noite, você tem que ser macho e fêmea. Né? Tem que ter um ritual erótico. Claro. Né? Eu brinco sempre com os casais, a gente está trabalhando, mas esquece, de repente, diz, amor, eu comprei uma lingerie para ti. Nossa, porque o homem, né, ele tem a coisa de, ele sempre quer o primeiro encontro. Ele tem essa característica. Tanto é que você vê assim, aqueles casamentos que estão numa rotina, que quando a mulher, vou me separar, o cara se apaixona. É possível, ou é certo a gente falar, Carla, que nessa crise masculina, questões psíquicas e hormonais, né, fatores do organismo, de mudanças, né, com o passar da idade no corpo do homem, trabalham juntas? Claro, porque à medida que o homem começa a pensar, eu vou ficar broxa, né? E por isso que eu digo que o homem, que ele não tem um certo saber, ele não busca o conhecimento, ele não busca intelectualidade, ele não busca o teatro, ele não busca a poesia, ele está muito primitivo. Então ele está o tempo todo ali com o seu órgão genital. Né? E a gente é muito mais do que isso. A gente não é puro corpo. Claro. Né? O que acontece? Ele entra em crise porque eu vou ficar broxa amanhã, então eu tenho que botar em tudo quanto é buraco. Claro. Né? Ele não prisma, então aí esse homem, né, mais narcisista, né, ele não prisma pela qualidade, não prisma por isso. Porque o que acontece no final de tudo da vida? O que fica? Né? É aquela pessoa que você gosta de conversar. Porque realmente o corpo cai. Claro. Né? E o que fica é justamente o amor. Sim, o que os fica, laços afetivos. O que fica é essa rotina do cotidiano. Né? Você vê, eu tenho um casal de paciente que ela tem 75 e ele 80 e poucos. Eles vão de mãozinha para o meu consultório por motivos lá relacionados aos seus filhos, não ao seu casamento. E é fantástico. Né? Eu adoro atendê-los, eu deixo 2 horas na minha agenda só porque além de escutá-los, é um aprendizado. Claro. Né? Então a gente observa o quanto ele é cuidadoso com ela, né? E o quanto ela se arruma para ele. Então, esse encantamento do casal não pode ser perdido. Exatamente. Né? Então, tudo que tem poesia, né? Tudo que tem encantamento, serve para o homem e para a mulher. Isso é tanto masculino quanto feminino. Se a gente, durante a vida, tem uma ética de cumplicidade com o companheiro com a companheira, de poder dizer das suas pulsões, né? Eu sempre brinco assim, aquela relação boa, aquela relação que o cara tem 40, 50 anos, de poder dizer para a sua mulher assim, nossa, olha aquela mulher que bonita aqui, nossa, gostosa, né? Mas ele tem que dizer isso, porque a gente, e a mulher também, né? Vamos pegar a Angelina Jolie e o Brad Pitt, né? São lindos. A gente tem que olhar, né? O Brad Pitt vai chegar para ti e dizer, vamos sair. E a Angelina Jolie vai dizer, vamos sair, né? Para o homem, para a mulher. E o que acontece? Você vai olhar e vai dizer, você é muito bonito, muito interessante, mas o que eu tenho em casa é tão bom, né? Me dá harmonia, me dá paz, me dá prazer. Muito obrigada. E não me faz arriscar em nada. E você pode compartilhar com o companheiro. Claro. Ou o companheiro com a companheira. Que não é aquelas coisas alucinantes, né? De que o homem vai falar isso, a mulher começa a ter ciúmes, começa a ter aquele quadro histérico, ou vice-versa. A gente vive um mundo muito hipócrita, né? Negando as nossas pulsões. E a relação é uma relação que ela tem que ser sincera, tem que se ter uma ética. Né? Eu gosto mais do termo lealdade do que fidelidade, porque nós somos todos infiéis. Quando a gente olha na televisão, a gente deseja. Quando a gente está num lugar e que a gente é apreciado,
A gente gosta. Então, bom, então, pelo termo, somos todos infiéis. Sim. Mas, à medida que você tem uma lealdade disso e tem uma ética em que você assume que isso te dá um certo prazer, né? Bom, nós já estamos ganhando, nós já colocamos um espaço de palavra. Dificilmente uma relação de cumplicidade vai se passar num quadro de sedução, num terceiro que entra, não vai ter terceiro que entra, Claro. porque Não vai ter espaço. Não vai ter espaço, porque vai ter essa cumplicidade, né? Sim. Vamos brincar com isso. Tá certo, a gente vai para um pequeno intervalo e em seguida a gente continua. O Sala de Estar vai fazer um pequeno intervalo e em seguida a gente volta conversando mais um pouco sobre a crise masculina. O que uma viagem pode deixar de lembrança para você? As paisagens incríveis, os lugares que descobriu, os momentos felizes ou a dor da perda. A imprudência pode acabar com suas férias e deixar muita dor pelo caminho. Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, Governo Federal. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça, como bares, restaurantes e lanchonetes. Você sabe por que é importante ter sempre as luzes do veículo em boas condições? No trânsito, ver e ser visto é fundamental. Faróis acesos, mesmo de dia, tornam seu carro 60% mais visível. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Estamos de volta com o Sala de Estar no programa de hoje, recebendo a psicanalista Carla Binsfeld e falando sobre a crise da meia-idade ou a idade do lobo, ou então ainda a crise do cinquentão, não é mesmo, Carla? Eu queria te perguntar se essa crise masculina tem sintomas. Quando que a gente pode perceber? Porque muitas vezes, de repente, o homem não percebe que está em crise, mas a companheira, a esposa, pode se dar conta, ainda mais que a mulher que cuida muito da saúde do homem, né? Tem mais isso, né? Tem mais isso. E o que a gente está tentando, assim, inclusive trabalhar essa cultura sobre a saúde do homem. Né? Porque hoje o homem, como a mulher vai no ginecologista, sim, alguns homens já estão se cuidando, os homens inteligentes, né? Estão se cuidando e indo no urologista. Né? Tá todo mundo visitando aí o Elinho Furião, o Dr. Gouveia, né? Ainda bem. Precisa. Então, assim, tem sim. O homem, ele começa a ficar inquieto com a sua profissão, ele começa a entrar num quadro mais melancólico, não chega a uma depressão ainda, mas ele começa a ficar mais quieto, ele fica mais assexuado com a mulher, e principalmente quando a relação está na rotina. Está na rotina, a mulher não se dá conta, porque é tanta coisa, né? Ou seja, que a gente se enche de tanta coisa, né? Porque para nós, por um lado, a gente tem que ser perfeita, claro, né? Tem que ser completa, né? Completa é morta, né? Então a gente nunca vai ser. E que bom, porque o homem, esse é o problema, porque o homem olha para a mulher e vê ela toda perfeita. E ele só tem uma coisa que ele pode se diferenciar, é na sexualidade, né? Porque nós somos tão profissionais quanto eles. Sim. Então ele fica um tanto perdido nisso. Ele fica, bom, qual é a minha diferença? Porque o tempo todo na civilização ele era o parâmetro. E de repente isso se perde. Então ele chega na família, ele diz assim, pois é, hoje lá eu fiz tal trabalho e ganhei tal aumento. Os filhos olham, tá. A mulher,
Não existe mais aquela valorização, né? Não existe. Tá? É diferente da mulher que chega e diz assim, eu consegui conquistar tal lugar. Né? Ai, que legal, mãe, que bom! Né? E ele não vai aguentar. Ele se sente diminuído. Ele se sente diminuído. Então, esse é o cara que aparece muito, muito sintomático. Ele vai dizer assim, ah, tá legal, e daí quanto que isso você vai trazer para casa? Vai trazer mais do que eu? E dali um pouco ele vai dizer que o arroz não está bem, e daqui um pouco ele vai dizer assim, nossa, você está gorda. Você já foi na estética, você já malhou? Não, você está gorda hoje. Não sei se é hoje, está meio inchado, o que que é? Né? Ele precisa arranjar uma forma de diminuir a mulher perante a masculinidade dele. Por isso que, inclusive, se tem muito mais violência hoje do homem, né? Porque ele não tem mais como se achar. Tu vê isso tanto com os adolescentes, né? Que o adolescente de hoje não é o da nossa época ainda tinha política, e o de hoje não tem isso. Sim. Mas ele quer chegar na menina, na escola, a menina já está com um celular desse tamanho, ela já está linda e maravilhosa, ele não tem como chegar, então ele agride. Né? E a saída é o mundo virtual. Né? E esse homem de 50 anos, da mesma forma, ele começa o tempo todo se encapsular e também vai para o mundo virtual, que isso também é um tema assim, que eu estou pesquisando. Eu estou em todas as redes virtuais. O mundo virtual hoje facilita muito, nossa, né? Muito. E aí você vê no mundo virtual, e que as pessoas ficam muito tranquilas, porque eu estou no mundo virtual, e todas as pessoas que eu converso, elas ficam tranquilas com o meu sigilo. Eu estou lá como Carla mesmo, e eu coloco isso, e a gente observa a solidão, a total solidão desse homem. E inclusive o seguinte, ele acha que se ele sair com uma mulher para fazer sexo, que é traição. Mas se ele fazer o sexo virtual, por exemplo, que é uma das saídas hoje dos cinquentões, isso não é traição. Né? Então a gente vê muito esse universo. E também, por outro lado, a gente observa que tem muita gente, eu tenho pacientes casando, né? Que o primeiro encontro é na internet. Porque esse cara está tão inseguro com essa mulher perfeita, com essa mulher da idade dele, que olha assim, nossa, tá linda, que é cama, e uma cama com qualidade. Nós não queremos qualquer cama. Sim. Né? Aquela jovem, ela está aprendendo, então ele quer ser o professor, ele está buscando isso. Uma maneira de se autoafirmar. O tempo todo. Né? E nós o tempo todo a gente busca, nossa, nós fizemos tudo isso por eles, a gente quer o amor, nós também estamos perdidas. Né? Então a gente observa que no mundo virtual, o que se busca lá é essa companhia. Porque em casa não tem. E como que trata esse cinquentão daí? Que tipos de tratamento são possíveis para que esse homem saia da crise? Porque uma coisa que acontece, que a gente percebe muitas vezes, é que eles enlouquecem, né? Aí saem, separam, constroem uma outra família, às vezes não constroem, ficam só nas saídas, né? Ou descobre que ama a mulher, né? Pois é, e muitos voltam para as esposas, né? Refazem a relação que tinham antes, mas como que fica tudo isso? Né? Então... E é difícil, porque daí bem no fim a gente tem duas vértices para tratar. O cinquentão e a família que foi deixada, né? Só e que depois pode voltar a ser família, né? Claro, então tem tudo isso. Claro, mas o legal de viver, né, é justamente você aprender o tempo todo. O legal da vida é você não escutar as regras sociais, é você estar com um formato de relação de casamento ainda calcado numa religiosidade equivocada. Né? Porque quando você interpreta a Bíblia, eu atendo pastores, né, em Porto Alegre, em outros lugares, e aqui também, e eles trazem, né, as passagens bíblicas, eu acho maior barato, o quanto, né, desde lá, se preza que esse homem e essa mulher converse. Claro. Se preze por amor e se preze pela relação sexual de qualidade. Né?
Então, assim, como tratar isso? Primeira coisa é uma boa comunicação. Mas quando o sintoma, a gente vem de casa com sintoma e o homem também vem com sintoma. Ele também espera um monte de coisa da mulher e a mulher também espera um monte de coisa dele. Que não vai acontecer nunca. Né? Porque você tem que se despir de tudo lá de casa e se reinventar como você acredita. E o homem também. Então, tem coisas sintomáticas numa relação de casamento que se tem algo que lhe perturbou lá na relação do pai e da mãe e está perturbando naquela relação e você não fala disso e não muda, se o homem começar a dizer, eu quero assim, e o pai dizia, eu quero assim, isso incomodava, e o homem não se conscientiza de que isso incomoda a mulher, ou vice-versa, né, ele vai ter uma saída outra. Então, como se trata é justamente se conhecendo. Acho que esse homem ele tem que buscar uma identidade ou outra que eu acredito que é pelo conhecimento seu, por entender o que está acontecendo na vida, para buscar, sim, todas essas coisas boas da estética, lá com o seu urologista, né? Cuidar da sua saúde e ter uma ótima comunicação com essa mulher. Essa cumplicidade de poder dizer, olha, eu acho que eu não estava muito afim hoje, né? Não rolou, eu quero só conversar. Normalmente, tem homens que pedem isso, né? Normalmente quem gosta de conversar na relação é muito mais a mulher do que o homem. Os homens não gostam de conversar. Mas aí isso fica uma boa dica, né? De que os homens comecem a prestar mais atenção na comunicação e no diálogo, né? Então, nas redes sociais, então, é isso que é interessante, essa travessia, que eu vou chamar de travessia. Quando você vem de uma relação que você casou há 20 e tantos anos, assim como nós, né? Eu tenho 22 anos de casado. É justamente isso. Você vem de uma relação formatada. Você quebrar com isso, e que bom que a gente quebrou, né? A gente quebrar com isso não é pouca coisa. Então, nessa relação formatada, o homem tem que ser o potente e a mulher a subserviente. Né? Quando a mulher cresce, se destaca, é como se o homem, a sua virilidade diminuísse. Perde o brilho. Perde o brilho, né? Perde a potência, né? Então, quando você não consegue, quando você propõe para o homem, vamos conversar, ele não vai dar esse braço a torcer. Então, ele vai para a rede social, ele consegue muito mais conversar com aquela mulher da rede social do que conversar com a sua esposa, porque lá a cultura não permite, porque lá essa coisa formatada da sociedade, eu sempre digo da hipocrisia, porque é uma coisa formatada, um nhaca, né? É que ele tem que ser forte. Claro. Ele, ao contrário, ele vai ter... Tem coisa melhor do que conversar com a sua esposa? Ou do que a sua esposa conversar com você? Me escuta, eu vi que tu não está legal. E todo mundo tem seus problemas, seus momentos de fragilidade, né? Homem, mulher, criança, todo mundo. Exatamente. E a gente tem que saber lidar com isso. E isso é legal da vida, porque a gente tem que saber quando um está forte, quando um está fraco, quando um abraça, porque todo mundo sai ganhando com isso. Né? A gente tem qualidade de vida. E é legal a gente saber que a gente está num momento frágil e que a gente tem quem nos acolha. Isso é importante. Isso é importante. E eu vou te dizer uma coisa, nos momentos frágeis, nas crises, e o mundo todo está em crise, a gente precisa de uma boa crise para aprender. Não adianta, não tem outra forma. Isso é a fundação, né, da vida humana. Então, justamente, nesse momento de fragilidade, se o homem e a mulher busca conhecimento, busca entender. Eu boto muito vídeo no Facebook, eu procuro fazer minha parte, porque eu quero que as pessoas tenham essa cultura, né, de parar de cuidar lá para o outro, cuidar da vida alheia, cuidar da sua vida. Vai lá, vai olhar, vai ler, vai ver como é que está em casa, como é que estão seus filhos, como é que está o homem e a mulher. Pai e a mãe, muito bem, vão fazer o seu papel, o profissional também, mas o homem e a mulher, como é que está? Então, poder buscar isso
resgatando o tempo todo, porque o grande barato é nessa fragilidade, você sempre vai conhecer de uma outra forma, claro, essa pessoa. Porque se você já vem com preconceito, minha mulher vai me dar um coice agora, né? Daí a gente escuta assim, os casais indignados, né? Não, porque ela, olha só, a culpa é dela. Enquanto está isso, né, você tem que esvaziar, você precisa de um espaço de palavra sozinho, claro, né? Buscar um bom terapeuta, um bom psiquiatra, muitas vezes que tem essa necessidade, né? Harmoniza consigo e aí interagem, vai conversar e é muito bom. Eu vou dizer assim, é muito bom você poder ter uma relação sincera. Claro. Porque você pode dizer assim, olha, não estou legal, eu estou triste comigo e com isso, eu quero mudar isso. E a pessoa te apoiar. E se ajudar. E não é botar o dedo na ferida quando claro, briga, né? É justamente poder dizer, não, vamos lá, eu quero, se tu ama aquela pessoa, se você é um bom homem, se você é uma boa mulher, você não pode ter a covardia de estar apontando os defeitos do outro. Ao contrário, você tem que ajudar a reconstruir o tempo todo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Carla. Eu li em algum lugar, vou ter que correr um pouquinho porque o nosso tempo está estourando, eu li em algum lugar que essa inquietude da idade, dos 50 anos, muitas vezes pode fazer com que o homem queira reviver situações passadas que ele não viveu, por exemplo, ex-namoradas, né? Pessoas que ele conheceu e que ele se interessou, às vezes teve até um amor platônico, mas não concretizou nada. Como que trabalha isso na cabeça do homem? Isso realmente pode acontecer, dele vir a buscar esse passado e querer fazer esse resgate? Não sei se a gente pode chamar de resgate. Então, aí que está a confusão o tempo todo da vida humana, assim, né? De vivendo, empurrando com a barriga a vida. Né? Por isso que cada ciclo de vida, quando você busca o conhecimento de si, você vai ter as suas experiências para você ir fechando esses ciclos, essas caixas da vida, né? Para ir potencializando. E o que acontece? Quando o homem ele casa, ele é o que a gente diria neófito. Tá? O que é um homem neófito? Ele sai dos braços da sua mãe e vai para os braços da sua mulher, que termina de criá-lo. Né? Que justamente, e a gente adora fazer esse papel, né? Vem cá, querido, né? Lá no início da relação é isso, eu sou tua mãezinha agora, você a mulher é materna, né? Então, você tem ele nas tuas mãos, aí os filhos nascem, começa aquela coisa de, pai, vem cá, mãe, vem aqui, e aí, eu vou te dizer, quando eu vejo isso eu me arrepio, né? Por quê? Porque realmente, esse perfil de mulher, a gente tem que saber quando acolher e quando ser fêmea. Né? Porque volta tudo aquilo que é do modelo mental masculino. Lembra? O homem é viril. Sim. O homem, ele é genital. O homem, ele se distingue do outro como o mastro do rei. Que tipo de mastro tem esse rei? Claro. Muito bem. Eu sou homem porque eu tenho um carro, eu sou homem porque eu tenho uma mulher bonita, né? O tempo todo com essas coisas da interpretação fálica, da primazia do falo. E essa mulher vai criando, e o que acontece? Cria, bem criado, ele fica pronto e ele vai embora. Ganha o mundo. Buscar outras mulheres, né? E conquistar coisas do passado que ele não viveu também. Exatamente, porque na verdade ele vai seguro. Né? Então, por isso que uma relação, ela tem que saber quando que ela é amor, que ela tem harmonia, que ela tem acolhimento, e quanto ela tem um pouco de agressividade, que é instintivo, que é erótica e que é esse equilíbrio, que é a sexualidade. Caso contrário, o homem tem mãe e vai empurrando por um bom tempo. Quando chega aos 50, ele diz, olha, o seguinte, sociedade, vai para aquele lugar, eu já provei que eu sou o doutor fulano, que eu sou
a mulher também, né? Olha, quer saber, eu já criei meus filhos e tudo mais, agora eu vou meter um silicone, vou ficar linda, maravilhosa, e vocês vão se catar, né? Eu vou viver a vida. Assim, não estou dizendo aqui que, não estou dizendo que isso é errado. Tudo que a gente faz com consciência de si, que rearranja a vida, se você tem uma relação que não tem mais jeito, e que você casou por consideração, etc. e tal, que beleza, que ótimo. Você tem a medicina aí, você tem todo um suporte para você realmente recomeçar essa vida sem nenhum tipo de crise no sentido social, de nenhum tipo de mostrar retorno para ninguém. Vai começar uma nova vida, sim, mas não na patologia, né? Não assim, agora eu vou começar a virar bad boy. Sim. Né? Mas não é por aí, né? Porque tudo que um homem e uma mulher quer é ser amado. Claro. Né? Não é simplesmente essa coisa de, eu vou voltar agora e vou ser adolescente. Agora, dá para ser legal quando você não faz pela patologia. Eu, por exemplo, eu quero esse ano pensar no meu corpo e voltar a fazer dança. Né, que eu fazia na infância, que é uma coisa que me fazia bem. Isso é legal, isso é produtivo, né? E você pode dividir com um companheiro. O que eu vejo hoje, assim, que está muito bom, aqueles casais que estão andando de moto. Né? Mas o casal, tu entende? Coisas que, aquela mulher chata que não deixa o cara andar de moto, está afadada. Tem que participar. Tem que participar. O que tu tem vontade de fazer? Nós temos agora toda a possibilidade de fazer o que a gente deseja. Nossos filhos estão criados. O que vamos fazer? Então eu vou dançar. Vamos dançar junto? Né? Vamos fazer dança de salão. Eu vejo um monte de casal fazendo isso, eu acho legal. Outros estão andando de bicicleta também. E é necessário isso que o casal certo. perceba que ele tem que dar uma atenção para a sua relação, né? Tem os filhos, tem a família, mas o casal, o homem ou a mulher, terem esse tempo para eles, fazerem atividades que gostem ou que não gostem, mas que acompanhem, né? Porque a gente tem que saber ceder também. Exato. Um gosta? Ah, não, mas eu não gosto, mas eu vou participar contigo, né? Na outra vez, o outro participa. Então, a flexibilidade. A flexibilidade é importante. Até porque o filho é para o mundo, né? Tá aí o meu lá na Inglaterra. Sim. Né? O que fica é a gente, é o homem e a mulher, né? A gente vai conversar e ser companheiro, né? E companheira um do outro. Claro. Então não adianta a gente ficar fissurado o tempo todo, né? Sabe, ter aquele filho cola, né? Eu sempre, tu vê assim aquela criança com um monte de sintoma, né? Seja na aprendizagem e tudo mais, que aquela relação está ali, aquele fardo, aquele filho cola que está colando aquela relação, que possivelmente adoece. Né? Então, que é diferente de você viver para o outro. Né? Uma boa família é onde o homem e a mulher tenha justamente noção do que deseja, compartilha isso um com o outro, tem na linguagem, na educação dos seus filhos a mesma, né? Ou parecida. Na hora de dizer A, vai dizer A para o filho. Isso não dá nenhum tipo de crise no casamento, porque às vezes acontece assim, o meu marido, a vida toda eu criei meus filhos, e agora ele está aí buscando outra. Exatamente, você não deixou ele ser pai. Sim. Né? Você nunca nomeou ele nessa função. E ficou mãe dele e mãe dos filhos. Sim. E essa relação termina. E aí perde o espaço de esposa, de companheira, e abre uma margem para que esse homem em crise busque. Agora, eu vou dizer uma coisa assim, a mulher, ela tem uma total vantagem sempre do homem. Tanto é, né, quando você vê as meninas saindo, né, e os meninos saindo, o menino, ele está pensando como é que ele vai chegar na menina. A menina já está definindo se vai ficar com ele ou não. Né? Já está lá. Então, se a gente tem, nós como mulheres, falta tempo. Como a gente se encheu de coisa, falta tempo de parar, respirar e pensar. Porque uma mulher sábia, ela sabe muito bem como levar esse homem.
Ela sabe muito bem como lidar com a fantasia do homem. É tão fácil conviver com esse homem, né? Porque se a gente parar de se autoafirmar, porque a gente teve que lutar tanto pelo nosso espaço, e pensar um pouquinho nele, o modelo mental é óbvio do homem, né? O da mulher é difícil. Eu acho que o homem sofre muito conosco. Sim. Né? Mas, ao contrário, né, é muito interessante esse universo, porque é uma coisa só. Né? Tanto é que quando você faz um convite, né, o homem faz um convite para a mulher, ele diz assim, vamos sair para jantar ou no cinema? A gente diz os dois. Ou senão a gente diz, tá, então tá. Então tá o quê? Né? O homem, ele quer o pragmatismo, ele é cartesiano, ele quer aquilo ali. Então a gente já sabe que ele quer aquilo ali. Sim. Se a gente já sabe que ele funciona assim, que ele quer aquilo ali, nós temos que ter, então, também a criatividade de como fazer ele olhar um pouco mais diferente para nós, de uma outra forma. Eu acho que o universo feminino e masculino é muito lindo. Sim. Né? E a vida, ela é fantástica. E a gente tem que saber aproveitá-la, explorá-la e modificá-la quando necessário para poder viver bem. E usar todos esses conhecimentos da medicina, da psicanálise, da filosofia, de algumas filosofias religiosas que eu acho bonita também, e poder o tempo todo construir. Não julgar, não dizer errou, pulou a cerca, agora acabou o casamento. Não, o que é? O que significa, então, essa outra relação para você? Né? Sem narcisismo, sem hipocrisias, né? De poder dizer, né? Mas escuta, afinal, o que você buscou ali fora? O que é? Daí você vai ver que a maioria desse homem que pulou a cerca, né, foi justamente para se sentir viril. Claro. E quando a gente resgata ele e lida melhor, né, e reconstrói uma outra relação, essa que você tinha tem que acabar. Sim. Esses costumes comportamentais, às vezes assim, o homem quer que a mulher se arrume, a mulher está lá, jogada, não quer saber, nem se arrumou, o cara está chegando 8 da noite e ela não se arrumou para ele, ou ele não se arrumou para ela, né? Porque também a gente quer os homens bonitos para nós, né? Então, essas coisas vão acabando, vão terminando com a relação e sempre um terceiro entra na relação por responsabilidade do homem e por responsabilidade da mulher. Ninguém é santo. Claro. Né? Então, a inteligência de um casal vai muito da comunicação, vai muito de buscar o que eu sinto de prazer, o que é o meu prazer contigo, tanto sexual quanto da rotina amorosa. Né? Olha, eu gosto de viajar, eu quero viajar. Olha, uma das coisas que eu sempre digo para os casais, a gente tem que ter 1 ou 2 casal mais íntimo. Porque quando você coloca o seu universo da intimidade no público, nossa, o que tem de mulher opinando na vida das mulheres e o que tem de homens opinando é um horror. Isso não é bom. Nada bom. Né? E é uma experiência própria. Né? Vida íntima, a gente se recolhe. Claro. Né? Eu fiz isso na minha vida. Eu me recolhi totalmente e vivo para a minha profissão, o meu filho. A vida social, em outros lugares. Claro. Invisto. Tem 1 ou 2 pessoas na nossa relação e a gente investe muito em viagem, em conhecimento. Então, isso tu busca outras coisas. E é coisa da ética. Claro. Eu acho que isso está dando para levar. Eu não sei o dia da manhã. Uma outra coisa, essa coisa de achar que casou e é dono, tem que acabar. Casou, o cara não pode no futebol. Casou, Deus o livre, a mulher sair lá para tomar um café porque, tá caçando. Sim. Essa coisa do interior ainda, né? É tão bom sair e conversar com as amigas, né? E voltar. Importante, né? É muito legal. O cara sair, jogar E é justamente essas coisas reprimidas por anos e anos e anos que fazem que muitas vezes os homens e as mulheres também acabem entrando em crise e gere todos esses conflitos entre
entre os homens e as mulheres, né? Então é importante ter essa atenção sempre na relação e a flexibilidade, A né? flexibilidade. Tem que ter a lealdade, tem que ter a confiança e saber que pode ir no futebol, pode tomar cerveja, volta para casa, toma um banho, vamos sentar, vamos conversar e a vida segue. E é isso aí, Exatamente. né? É por aí. Carla, eu queria agradecer muito a tua participação, foi muito bom conversar contigo, ouvir os teus ensinamentos, os teus conselhos, eu acho que é importante, eu acho que todo mundo aprendeu um pouquinho aqui e ficou sabendo um pouco mais sobre essa crise da meia-idade que acontece na vida masculina. E deixando assim, case e nunca pense, acabou e é para sempre. Case ou viva com alguém, o modelo que você quiser. E sempre pensa assim, que nem o AA. É mais um dia, mais uma conquista. Eu não sei o dia de amanhã, não garanto nada para ti, principalmente a mulher para mim, não garanto nada para ti. Sim. Né? Se tu estiver ainda me conquistando e se a coisa estiver boa, bom, a gente está vivendo a cada dia. Vamos né? indo. Vamos indo. Nada desse formato, né? Sim. De dizer, não, agora é para sempre. E aí o cara está ali para sempre, né? As pessoas com um monte de sintoma. Então, poder dizer que sim, está se vivendo a cada dia. Né? O casamento é uma construção constante. Sim. Enquanto que vale a pena, nós estamos ali um com o outro. Quando não vale, então nos tornamos amigos e vamos viver em paz. Tá certo. Obrigada, Carla, por participar aqui do Sala de Estar. E para você aí de casa que gostou do tema e quer conhecer um pouco mais a respeito dessa crise da meia-idade masculina, eu separei aqui uma dica de leitura que eu acho bem interessante. É do autor Juan David Inácio. O nome do livro é A Dor e o Amor. O livro fala sobre, mostra as percepções dos relacionamentos, de uma dor e de uma paixão. É bem interessante e para você que não gosta de ler muito, mas gosta de assistir a um bom filme, eu separei um filme que é um pouquinho antigo, mas que vale a pena reviver, que com certeza você vai conseguir identificar muitas das coisas que a gente conversou aqui. O filme chama Beleza Americana, ele é de 1999, o personagem principal da crise, do filme passa por uma crise existencial e meio que se encanta pela amiga de uma filha que é uma adolescente. Então o filme retrata muito bem toda essa situação que a gente conversou aqui no programa. Eu hoje fico por aqui, na próxima semana eu volto. Tchau, tchau.